Na edição do Norte Notícias desta segunda-feira você vai conferir. Uma das lendas do futebol recebeu as últimas homenagens. Governo decreta situação de emergência devido ao aumento de casos de dengue. Piratas levam mais de R$3.000 de Pontão de Mâncio Lima. Isso e muito mais você vai conferir no Norte Notícias após o intervalo comercial. Boa noite. O governo estadual decretou situação de emergência devido ao aumento de casos de dengue no estado. Devido ao aumento de 106,6% de casos de dengue, o governo do estado decretou situação de emergência no Acre. Entre os sintomas da dengue estão dores de cabeça, no corpo e mal-estar. De acordo com os dados do Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial da Secretaria de Estado de Saúde, a CESACRE, entre janeiro e o início de dezembro de 2023, foram notificados 5.445 casos de dengue no estado acreano. Destes, 3.755 deram positivos. No mesmo período de 2022, as notificações de casos prováveis da doença eram de 2.635, uma variação de 106,6%. O levantamento mostra ainda que as notificações dos casos começaram entre o dia 1º e 7 de outubro. O pico dos casos ocorreu entre 26 de novembro e 2 de dezembro, quando foram registrados 575 casos prováveis da doença. Na primeira semana de 2024, são atendidos em média 400 casos por dia de suspeita de dengue nas unidades de referência. E a gente deixa aí o reforço para os cuidados no combate ao mosquito da dengue, para evitar água parada, fazer uma limpeza no quintal e cuidar dos arredores da sua casa. Eu volto com você no estúdio. Mande sua sugestão de pauta para a nossa redação jornalística através do número 9999-1674. E uma das lendas do futebol brasileiro, o único tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, foi velado na sede da CBF no Rio de Janeiro. Pessoas do mundo inteiro e grandes nomes do futebol marcaram presença e prestaram as últimas homenagens a Zagallo. A bandeira brasileira meio-mastro indicava o luto pela morte de um ícone. Desde as primeiras horas da manhã deste domingo, torcedores e personalidades do futebol foram até a sede da CBF no Rio de Janeiro para dar adeus a Mário Jorge Lobo Zagallo, que nos deixou aos 92 anos. O amor que ele tinha para a seleção brasileira, o respeito que ele tinha pela camisa amarela era tão grande que a gente aprendia todo dia com ele. E um cara que foi, primeiro, bicampeão como jogador, depois campeão como treinador. Ele atingiu o topo, já ele é o cara. Ele foi seu segundo na Copa de novo, para novamente ser vitorioso e mostrar que ele ainda estava atualizado e útil. Quer dizer, humildade, o respeito e a união que ele pregava no time, que permanece até hoje, basta ver os jogadores que ele treinou, que todos adoram ele. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele e na seleção também, algumas convocações foi ele que me levou. Eu tinha que vir prestar essa última homenagem a ele, né? Eu acho que ele é um cara vencedor e, sei lá, deixa só a lembrança, saudade boa, e isso é o que importa. Dirigentes de clubes do Rio também estiveram presentes ao velório e falaram da admiração pelo velho Lobo. Bom, ele é Botafogo, né? E eu sou Botafogo muito por causa do Zagallo. Eu comecei a ver futebol na geração dele com Garrincha, mas eu era muito pequeno ainda. E eu fui consolidar como botafoguense no time de 67 e 68, que ele é o comandante. Depois a Copa mais emblemática da história, 70, que ele também comandou e revolucionou o futebol. Reto, correto e de muita posição no futebol. Isso você paga um preço muito caro. As pessoas não têm noção como você paga um preço caro de você ser de posição. Ele era um homem de posição, essa é a grande admiração que eu tenho dele. E não foram só as pernas enquanto jogador e nem a cabeça pensante enquanto técnico que fizeram de Zagallo o ícone que se tornou. Em diversas oportunidades, um outro órgão ajudou a trazer vitórias e títulos para o Brasil, o coração verde e amarelo do velho Lobo.
Então é fundamental que o treinador da seleção brasileira ele conheça essa história, ele tem essa paixão também pelo futebol brasileiro, né? Isso faz uma diferença enorme, né? O trabalho para você conquistar qualquer coisa na vida são as pessoas que trabalham, pessoas que se esforçam, mas o entusiasmo, você acreditar, ter convicção, eu falo que as pessoas que conquistam as coisas são as pessoas que acreditam, né? E o Zagallo sempre acreditava, né? Essa paixão, essa vibração, essa convicção é fundamental. E, sem dúvida, conhecer e ter esse amor pelo futebol brasileiro é outra virtude imprescindível para um treinador da seleção brasileira. Como treinador, ele vibrava como um torcedor, contagiava todos os seus jogadores e nos deu muitas alegrias, né? Zagallo é um símbolo do futebol mundial. Por volta das 3 horas da tarde, o corpo de Zagallo seguiu em um caminhão do Corpo de Bombeiros até o cemitério São João Batista, onde foi sepultado. Ao deixar a sede da CBF, os fãs do Velho Lobo aplaudiram e agradeceram mais uma vez pelos serviços prestados ao futebol. O Zagallo, ele, além de ser uma pessoa na área técnica do futebol espetacular, tanto para jogador como treinador, o Zagallo era um ser humano excepcional. Ele ensinava você a trabalhar, a se organizar, a ter carinho e a ter amor, que ele transmitia nas entrevistas. Esse amor que ele transmitia é o que ele passava para as pessoas e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, tanto no Flamengo quanto na seleção. Como é que era o Zagallo líder? Ele transmitia segurança, ele transmitia vitalidade, vibração. Ele discutia com você no sentido técnico de alguma coisa e aceitava muito a sua opinião. Depois ele ponderava as coisas dele e encontrava o caminho. Ele tinha um bom senso espetacular. A principal lembrança que eu tenho dele no Flamengo é a comemoração do gol do Pet em 2001, aquele golaço de falta do tricampeonato. E o Zagallo correndo com aquele colete dele, né, comemorando, como ele mesmo falou, que era como se fosse uma outra Copa do Mundo. E isso realmente vai ficar na minha memória para sempre. E a polícia encontrou enterrado em uma área de mata um corpo que pode ser de Julieta Hernandes, uma artista circense que desapareceu em dezembro em Presidente Figueiredo, no Amazonas. Um casal foi preso suspeito do crime. Nos registros da artista circense, o sorriso e a simpatia eram as características mais marcantes. Ela é uma venezuelana, olha só a bike dela, cara. Como é teu nome? Julieta. Julieta Hernandes tinha uma vida nômade. Apesar de ser uma venezuelana, sempre percorria o Brasil, pedalando nesta bicicleta. O percurso foi interrompido no último dia 22 de dezembro. A artista passava por Presidente Figueiredo, município da região metropolitana de Manaus. Ela estava a caminho do país natal pela BR-174. O que chamou a atenção dos amigos é que desta vez ela não avisou que ficaria sem sinal de internet e telefonia. A partir daí, Julieta não foi mais vista. Seguindo algumas pistas, a Polícia Civil realizou buscas e chegou até a casa de Tiago Angles da Silva, de 32 anos, e Delomara dos Santos Anjos, de 29 anos, onde Julieta teria se hospedado. Sim, nós tivemos informação agora no final da tarde, né? De um trabalhador aqui nas imediações aqui do Parque do Urubuí, aqui próximo a essa casa de apoio aqui, conhecido como Casa do Mestre Gato, né, se eu não me engano, de que teria reconhecido peças da bicicleta de acordo com o que foi veiculado pela imprensa no dia de hoje, né, da bicicleta da vítima. E daí ele fez contato com a Guarda Municipal, que estava passando aqui próximo, e a Guarda comunicou à Polícia Civil, e a gente veio aqui e constatou que realmente eram pertences da vítima. Com a ajuda de cães farejadores, um corpo parcialmente carbonizado e em estado de decomposição foi encontrado enterrado no terreno da propriedade. Vendo-se encurralado pelas evidências, o casal não teve como negar a autoria do delito. Sim, eles assumiram, o casal assumiu a autoria do crime. Eles vão ser autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e vai ser representado pela prisão preventiva dos dois pelo crime de homicídio. A polícia ainda busca respostas para a real motivação do crime, já que os acusados divergem entre si. Delomara disse que ateou fogo na vítima por ciúmes, após flagrar o marido tentando estuprá-la.
Já Tiago afirma que a esposa incendiou os dois sem qualquer justificativa e que ele ainda teria ido buscar ajuda para Julieta. Nesse intervalo de tempo, Deliomara teria enterrado a artista no quintal da residência. O corpo de Julieta foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal em Manaus, onde deve passar por exames de DNA para comprovar se pertence à artista circense. No sábado, um grupo de artistas se reuniu no Largo São Sebastião, um dos principais pontos turísticos e artísticos de Manaus, em protesto à morte de Julieta. Julieta! Presente! Julieta! Presente! Vem Jujuba! Presente! Com cartazes e gritos por justiça, eles prometem acompanhar o caso. Aos amigos ficou apenas a lembrança da mulher que adorava percorrer o Brasil sobre duas rodas. É uma alma livre, com uma energia muito boa, é muito agradável estar do lado dela, conversar com ela. Ela tem muitas ideias, sabe? É uma pessoa desapegada, então é muito agradável conhecer ela. E nas primeiras horas de 2024, uma mulher chamada Luzia Costa, de 42 anos, foi morta e, de acordo com a Delegacia da Mulher, o principal suspeito é o namorado, Davi, que já tem pelo menos 2 passagens pela polícia por violência doméstica. Segundo informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o principal suspeito da morte de Luzia da Costa, de 42 anos, já possui 2 passagens por violência doméstica contra mulheres. Segundo as investigações, David de Oliveira Rodrigues, que namorava a vítima, teria enforcado a companheira nas primeiras horas de 2024. Ela estava grávida de 8 semanas e deixou ainda 2 filhos, que ficaram órfãos. O suspeito está foragido. De acordo com a delegacia, para escapar da suspeita, ele teria colocado drogas na cintura da mulher para levantar a hipótese de uma overdose. Há um vídeo que circula na internet que mostra o momento que familiares e amigos tentam acordar Luzia, que não responde. Eu volto com você aos estúdios. E nesse domingo aconteceu uma briga em Cruzeiro do Sul envolvendo 8 mulheres. Na madrugada deste domingo, dia 7, uma situação chamou a atenção em Cruzeiro do Sul. Na noite do domingo, aconteceu uma briga entre 2 mulheres que saíam de uma casa noturna, localizada no bairro Tiro ao Alvo. O incidente envolveu pelo menos 8 mulheres que se envolveram em uma intensa discussão que rapidamente se transformou em agressão físicas. Alguns homens presentes no local tentaram intervir para separar as envolvidas, mas a situação se mostrou difícil de controlar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da briga com pessoas ao redor gritando e incentivando o confronto. A falta de civilidade e o incentivo à violência são lamentáveis, demonstrando a necessidade de uma reflexão sobre o respeito e a convivência pacífica. Apesar da intensidade da briga, não há informações de feridos gravemente, nem do envolvimento da polícia. Eu volto com você no estúdio. E após o intervalo comercial, você vai conferir que a Polícia Militar prendeu um grupo de assaltantes após troca de tiros aqui no estado do Acre. Isso e muito mais você vai conferir após o intervalo comercial. E já estamos de volta trazendo tudo o que está acontecendo no estado do Acre para você. A Polícia Militar prendeu um grupo de assaltantes após troca de tiros no 2º Distrito de Rio Branco. Na manhã desse domingo, equipes da Polícia Militar do Acre trocaram tiros com bandidos que teriam roubado um carro aqui no bairro Belo Jardim, no 2º Distrito de Rio Branco. A Polícia Militar prendeu 3 bandidos, sendo um deles menor de idade. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 2º Batalhão com o apoio de uma equipe da Companhia Rotam
do Batalhão e Operações Especiais, o BOP. Os militares do 2º Batalhão foram informados de que 4 homens armados haviam efetuado um roubo, minutos antes, em uma residência nas proximidades da Escola Manuel Machado. Os criminosos haviam levado diversos objetos, além de um veículo da família, tomando em seguida rumo ignorado. Durante o deslocamento, a equipe se deparou com um carro roubado no ramal da Judia, em direção oposta à viatura. No entanto, os criminosos desviaram e passaram a atirar contra a guarnição. Os policiais revidaram os tiros e conseguiram abordar o veículo em frente ao posto Correntão, quando uma equipe da Rotam, que prestava apoio, interrompeu a fuga em um bloqueio bem-sucedido. Um dos homens conseguiu fugir durante o acompanhamento policial, mas os outros 3 foram detidos portando uma arma de fogo. Um deles foi alvejado pelos disparos, no entanto, recebeu atendimento médico no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco antes de ser levado à delegacia. Com imagens de Alberto Ferreira, a repórter Aline Pontes para a TV Norte Acre. O governo do estado distribuiu cestas básicas a ribeirinhos que foram impactados pela seca extrema. O governo do estado, por meio da Secretaria de Governo do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil Estadual, está entregando cestas básicas às famílias mais prejudicadas durante a seca prolongada registrada em todo o Acre no ano passado. Causada pelo fenômeno El Niño, o evento atingiu também grande parte da região amazônica, passando a ser considerada a maior seca da história recente. No sábado, o secretário de Estado do governo, Alisson Besteni, desceu o Rio Acre acompanhado pelo coronel Carlos Batista, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, para a entrega das cestas às famílias do Polo Benfica. O coronel Batista lembrou que, além da seca, em 2023 o estado enfrentou incêndios florestais e até vendavais com potência de tornados, colocando à prova e deixando clara a capacidade técnica da máquina do estado. O coronel Batista destacou também que o governo do Acre está tratando com rigor o plano do governador Gladson de manter a Defesa Civil sempre um passo à frente, buscando prevenir, mas também capacitando e aprimorando cada vez mais o seu pessoal e seus recursos para enfrentar quando a crise chegar. Parabéns aí ao governo pela iniciativa. E uma pessoa morreu e outras 3 ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Iranduba. O acidente envolveu um carro de passeio e 3 motocicletas no quilômetro 21 da estrada. A batida foi tão forte que os veículos envolvidos no acidente ficaram assim destruídos. O grave acidente aconteceu em um trecho do quilômetro 21 da rodovia AM070 na região metropolitana de Manaus e envolveu esse carro modelo picape e 3 motocicletas. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o acidente aconteceu quando o carro modelo picape saiu de um ramal com destino à capital amazonense. E foi nesse exato momento em que o veículo acabou colidindo nas 3 motocicletas. Um dos motociclistas, identificado como Rony Castro, morreu na hora. Já as outras 2 vítimas, identificadas apenas como Hudson e Salomão, ficaram feridas, uma delas em estado grave. Fala pessoal, só avisando que eu tô em casa, já tô bem. Quebrei a escápula e tive algumas escoriações aqui na mão devido à luva do macacão ter arrebentado. Os estilhaços da moto dos 2 envolvidos pegaram em mim e eu acabei sendo lançado da minha moto ao chão e aconteceu essa tragédia aí. O motorista do carro também ficou ferido. A via foi isolada pela polícia. 17 bombeiros e 5 viaturas atuaram na ocorrência. As vítimas feridas foram encaminhadas para hospitais em Manaus, sendo o mais grave levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. Este vídeo, que começou a circular pelas redes sociais, mostra a velocidade que um dos motociclistas estava antes de acontecer o acidente. A polícia já teve acesso ao vídeo. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades. E continuando trazendo mais informações da região norte, 2 indígenas foram mortos a tiros por garimpeiros na terra indígena Yanomami, em Roraima. Segundo Júnior Recurari, presidente da associação, o assassinato aconteceu no dia 2 de janeiro na área do Alto Catrimani. 2 indígenas foram mortos a tiros por garimpeiros na terra indígena Yanomami, em Roraima.
Segundo Júnior Ecurari, presidente da associação, o assassinato aconteceu no dia 2 de janeiro, na área do Alto Catrimani. As vítimas foram encontradas por um familiar. Logo após que cometeram o crime, os suspeitos fugiram, mas indígenas relataram que na região há um grupo fortemente armado. Ainda segundo os indígenas, os homens foram mortos com tiros no rosto e tiveram os corpos cortados pelos criminosos. Um ofício detalhando o caso foi encaminhado à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Ministério Público Federal, Exército Brasileiro, Ministério dos Povos Indígenas e Polícia Federal. Retornaremos amanhã a partir das 18h45 com o Norte Notícias Acre. Fique agora com a novela A Infância de Romeu e Julieta. Até mais!